Bem-vindos ao encontro marcado comigo, Jéssica Marques. Nós estamos de volta com um episódio hoje lindo, falando sobre coragem, maternidade e reinvenção no campo e na cidade. E hoje eu recebo Laís Rabelo Lavareda. Seja bem-vinda. Obrigada, É um Jéssica. prazer. Satisfação estar aqui com você. Que bom, fiquei muito feliz em poder te receber, a gente poder conversar bastante, você expor. Olha que mesa linda, gente. Vocês nunca viram isso aqui, viram? Acho que não, hein? Nós vamos conversar bastante e a Laís vai contar um pouquinho de cada coisa que tá aqui em cima para vocês. Mas antes eu queria saber quem é Laís. Bem, hein, Jéssica? O pouco que eu conheço, eu sei. Vinícius, que é um melhor presente que a vida me deu. Olha que coisa. Mãe de 3 filhos, do Miguel, da Mariana e do Marcos Aurélio. Eu sou técnica de agronegócios, empresária apícola e faço consultoria para apicultura. Hoje eu estou trabalhando na atividade da apicultura em exclusividade. Eu acredito que a vontade de adoçar a vida das pessoas é o que mais me rege. Sim. Sempre foi assim, eu sempre gostei muito de pessoas. E hoje eu me encontrei, na atividade em que eu exerço. Você é daqui de Araguari? Não, na verdade, como fala minha mãe, né, que eu sou do Sim. mundo. Eu nasci em Tocantinópolis, ali no Tocantins, mas vivi muito pouco. Com 1 ano e 7 meses, minha mãe foi para Goiânia e vivi grande parte da minha vida por ali. Então, minha infância, juventude, o início da minha carreira profissional, né, Sim. foi ali em Goiânia. Eu vivi em Goiânia até os 26 anos. Tem quanto tempo que você tá aqui? Em Araguari, hoje vai completar 13 anos. Que eu E você estou. veio direto de lá para cá ou ainda teve outras Não, cidades por tive aí? outras cidades. Na verdade, Araguari foi, eu acho que o que Deus promoveu para minha vida. Mas eu não imaginava que eu estaria aqui. Eu vivia muito bem em Goiânia, sempre amei demais as raízes que a gente criou lá, né? Era uma cidade muito boa para trabalhar, para ganhar dinheiro. Sim. Porém, como uma mãe solo, a vida era muito corrida e muito estressante. Tinha que fazer muita coisa, trabalhar, então eu era o Cris. Vamos falar assim, ó, como o pai do Cris, né? Então eu sempre tive 2, 3 empregos, além da minha atividade principal, eu sempre trabalhava com venda, sempre trabalhava em um salão, ali fazendo um bico aqui, fazendo outro ali, então eu não tinha tempo para descanso. E não estava feliz. E sempre em busca de dinheiro, né, para conseguir Sim. pagar as contas. E eu não me via tão feliz quanto eu estou hoje. Não vou dizer que eu era infeliz, mas Sim. não me sentia realizada. A verdade é essa. E aí, em 2008, 8 ou 9, minha irmã teve um problema de saúde. Ela morava em Gurupi e precisava de um suporte. E eu estava passando por umas problemas sentimentais, e eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou ir, mãe, pode falar para minha irmã que eu vou. Minha mãe precisava de ficar para dar auxílio para minha outra irmã, e eu falei: eu vou. Ela falou: mas minha filha, seu trabalho, né? Eu trabalhava em editora de livros, eu era consultora, sempre trabalhei nesse ramo Já com a tinha uma parte. carreira consolidada. Isso, e minha mãe falou: como você vai fazer? Eu falei: mãe, eu me reinvento, isso aí não vai ser problema, não. Eu vou lá, ajudo ela e depois eu volto. Como se diz, as portas sempre vão estar abertas. Sim. E aí fui para o Gurupi, dei suporte para minha irmã, nos conectamos novamente, porque eu e minha irmã estávamos com os laços um pouco mais estremecidos, né? Sim. Distância, e aí nós nos conectamos de uma forma de alma mesmo. E aí eles tinham um projeto para ir para São Paulo, para Bauru, para abrir uma empresa. E aí, nessa conexão conosco, né, comigo, minha irmã falou: nossa, irmã, vamos com a gente para Bauru. Lá a gente abre um salão, um centro de estética. Na época, eu trabalhava com alongamento de unhas, coisas assim, há muito tempos atrás, né? Diferente.
E eu falei, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí Bauru não deu certo e vieram para Araguari para abrir uma loja aqui em Araguari. Ficou desesperada, não conheço ninguém em Araguari, não sei o que eu vou fazer em Araguari. Falei, não, calma, eu vou com você. Ela tinha os 3 meninos dela, eram pequenos ainda, né? Sim. Falei, vamos junta, preocupa não. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, Jéssica, eu me apaixonei, eu me arrepio. Foi amor à primeira vista. Foi. Eu falava assim, isso aqui que é viver, olha, irmã do céu, você não tem noção, seus filhos vão viver na melhor cidade do mundo. Ah, Porque eles vão poder ir para a escola a pé, tudo aqui do perto. lado. Seus filhos podem. Meu filho não podia sair de casa para ir na padaria, que era na esquina, porque ele corria o risco, né? De ser assaltado, de alguém roubar, de alguém fazer alguma Sim. maldade, como uma cidade grande, acaba que isso é Não um tem pouco mais violento. sossego, né? E eu falei, isso aqui é vida, eu quero vir para cá. Ela falou, então nós vamos organizar para você vir para cá. Eu fiquei aqui uns 8 meses. Fiz muitas amizades nesses 8 meses. Gosto mais de ter amigos. Eu acho que é melhor ter amigo do que ter dinheiro. Ter pessoas É. próximas. Aí voltei para Goiânia, voltei para as minhas atividades normais, né? E aí, nesse processo, eu fiquei em Goiânia 2 anos, mais uns 2 anos. Veio a Mariana, Hum. e aí a minha irmã fez a proposta de trabalho para o pai da Mariana vir trabalhar com eles aqui. E minha filha, eu larguei tudo. Larguei tudo, larguei emprego novamente, larguei tudo. Falei, vamos, que Vamos encarar. eu quero. Eu quero que os meus filhos vivam em Araguari, eu quero a mesma infância que eu tive. Sim. Infância, a rua da casa da minha mãe, ela até hoje. Existe a festa junina na casa da rua da minha mãe. Legal. Existe, os meninos fazem torneio com os filhos. Então, assim, a rua da casa da minha mãe foi a base. E eu queria que os meus filhos vivenciassem isso, né? Eu falei, então vamos. Viemos para cá, nós dois não demos certo. Ele voltou em 1 ano e eu fiquei. Falei, vou ficar por aqui. Não vou, não. Enfrentei muita dificuldade financeira. E eu acho que esse foi o momento em que Deus me botou no meu lugar de resiliência. Sim. Eu entendi o quão forte eu sou. E tive que tomar a decisão de ficar longe dos meus filhos durante para me Nossa. restabelecer financeiramente, porque eu consegui um emprego para trabalhar em Uberlândia, porém eu precisava de trabalhar muito, não tinha com quem deixar os meninos, eles ficariam um pouco à mercê, e eu, como uma mãe suja, muito Sim. protetora, fiquei muito preocupada de deixar eles sozinhos, né? Pedi ajuda para minha mãe, então o Marcos Aurélio foi ficar com a minha mãe em Goiânia, e os avós da Mariana, que são pessoas fantásticas, o avô dela já não está mais aqui, mas ele era apaixonado pela Mariana. E ele falou, não, pode deixar, eu fico com a Mariana até você se organizar. E fui para Uberlândia. Nossa. E aí, nesse processo, eu comecei a trabalhar com telefonia. A parte de telefonia, a época foi super diferente, telemarketing. Eu já trabalhei em Goiânia, né, na operadora Oi. E aí, com essa bagagem, consegui esse trabalho para desenvolver. Cheguei a ficar tornei gerente de operações de telefonia lá na franquia, tudo certo, mas infeliz, Sim. né? Longe dos filhos, longe de tudo. Faltando alguma coisa, E aí né? o projeto de 1 ano, ele foi foi mais ou menos 1 ano e 1 mês. Só que no momento de tristeza eu tive o meu maior momento de felicidade, que foi quando eu conheci o Vinícius. Conheci o Vinícius justamente nessa época. E nós começamos a nos conectar. Ele morava aqui em Araguari. A gente se conheceu em 3 ranchos no carnaval. Quando é pra ser, né? Amor de carnaval. E aí foi dando certo. E a gente começou a se conectar. Eu não queria, porque eu estava machucada. Ele também não queria, porque eu estava machucado. E a minha irmã falava, ele é um homem bom. Vamos insistir. E eu falei, então tá bom. Aí
fomos nos organizando, e dentro desse processo, ele trabalhava em uma empresa que chamava Agrosema, Defensivos Agrícolas. Sim. E eles queriam fazer alguma coisa de diferente, porque a empresa já não estava conseguindo se estabelecer no mercado, com tanta concorrência já sólida que tem na cidade, né? E aí o Vinícius levou para eles um projeto para que eu entrasse em contato com os clientes para convidá-los para vir conhecer a loja. E aí o gerente adorou a ideia, e aí eu fui trabalhar com eles. E então eu vim para Araguari, e quando eu já vim para Araguari, eu já trouxe os meninos junto. E aí, como se diz, vida que segue. Sim. O namoro foi se estabelecendo. Descobri que o Vinícius era apicultor, Olha, mas ele tinha só como hobby. Não exercia. Não exercia. Ele tirava ali um pouco de mel, brincava ali, brincava aqui, aprendeu junto com o pai dele, um primo. Então ele tinha muito amor. Eu via que existia muito amor naquilo. Mas aquilo também, de certa forma, como ele não era organizado financeiramente, acabava trazendo prejuízo, porque o dinheiro do Sim. trabalho ia tudo para as abelhas e ele não conseguia se organizar. E aí eu falei, vamos fazer disso um projeto? Vou te ajudar, vamos ver se isso realmente te dá dinheiro. E se der dinheiro, quem sabe isso pode ser uma renda para você. Sim. E ele falou, então tá. E aí a empresa fechou. Eu acabei continuando, seguindo com a carreira dentro do agro. Ele voltou para a atividade anterior dele, que ele sempre trabalhou desde jovem com empresa, montagem, essas coisas. E eu continuei dentro do agro. Aí nisso eu busquei formação, foi aonde eu me formei em técnica de agronegócios. E fui trabalhar na biosfera. A biosfera foi um leque. Tive a oportunidade de realmente entender o que era botar o pé na terra, Que legal. o que era pôr a mão na semente, o que era entender o que é um alimento, de onde vinha, de onde era o fruto, o quão importante é o alimento para as pessoas, né? Ver na prática, Viver né? na prática. Eu falei, poxa, isso é bacana. E aí resolvi me especializar nesse desenvolvimento. E nesse processo, cobrava muito do Vinícius. Olha, você precisa aprender, você precisa entender a sua atividade, você precisa entender o que você precisa de fazer. E aí ele entrou com muito custo para uma escola de apicultura que tinha em Goiânia. Na verdade, não era uma escola na época, era só um professor. E eu fui insistindo para ele, vai fazer o curso. E ele, não tem dinheiro. Eu falei, pega o dinheiro do mel, vai fazer o curso, vamos. E esse aí foi o marco do processo. A Porque virada de quando chave. ele voltou com outro olhar. Ele falou, acho que esse negócio pode acontecer. Eu falei, então eu vou te ajudar. E eu vi aquilo como dele. Não era nem meu, era dele. Porque eu me imaginava dentro do meu processo, estando dentro da atividade do agro, ali na onde eu já estava trabalhando, né? Sim. E aí, nesse processo, comecei a estudar sobre as abelhas junto com ele. Eu sou alérgica à toxina da abelha. Gente, aí? Olha só. O dia que eu conheci ele, eu falei assim: eu conheci o homem da minha vida e eu vou morrer por conta dele. Mas, enfim, de acordo com o estudo, com tudo que fiz uma dessensibilização, melhorou muito, ajudou muito essa questão minha alérgica. E eu comecei a ter coragem de ir para ele com o campo. E aí eu vou te falar, não tem como não se apaixonar. Não se apaixonar mesmo. As pessoas olham muito para a abelha como um inseto muito perigoso. Sim. Elas lembram só da dor da ferroada, do risco de vamos falar assim, ela é muito mal vista, infelizmente. Todo mundo corre da abelha, né? Sim, exatamente. Porém, quando você entende a essência de como elas vivem, o quão importante elas são,
de como é o ciclo, de quão organizadas elas são, quão compreensivas, de tudo, você se transforma num ser humano melhor. Então, quando eu comecei a estudar, eu falei, isso é fantástico. E eu sou muito curiosa, extremamente curiosa. Se você falasse, Laís, nós vamos mexer com isso aqui. Enquanto eu não souber sobre do que se trata, Tudo eu não vou cansar. A gente nunca sabe de tudo, mas pelo menos um pouco de cada coisa é bom saber, né? Sim. E aí comecei, também entrei para a escola e fiz a minha formação também junto com ele. E mesmo assim era uma atividade segunda, secundária para nós. Ele com a atividade dele, eu na minha, e estava tudo certo. E aí, em 2020, engravidei do Miguel, tinha me pedido em casamento, o Miguel logo já veio, éramos um projeto de que iríamos noivar, construir casa, fazer tudo Sim. bonitinho. Falei, dessa vez eu quero fazer tudo certinho. Deus falou, não, sua vida não vai ser bonitinha, Não mas ela precisa vai, disso. ela é assim. E aí, logo já fomos morar junto e estávamos em época de pandemia. Nossa, que triste. Foi um período difícil para todo mundo. Foi. Falo assim, eu não vou dizer que foi o meu período mais triste, porque eu tenho amigos que perderam entes. Graças a Deus, a minha família ela foi protegida e nós não tivemos nenhuma perca, né, Graças a com o Deus. Covid. Mas eu tive que optar, porque ou era eu trabalhando ou era o Vinícius trabalhando, porque alguém tinha que cuidar do Miguel, Sim. né? Minha renda era maior na época, mas o cuidado que o Miguel precisava, ele era um cuidado mais. Ele teve alguns problemas de saúde, então eu precisava de dedicar um pouco mais. Então eu falei, ok, não volto para as atividades, vou ficar com ele. E aí nisso se ajustaram novamente na minha vida. Chegou a contar moeda para comprar um pouco de pão para comer. Não foi fácil, não. E aí um dia o Vinícius virou para mim e falou assim: por que você não vai vender o mel na feira? Arruma uma barraquinha, vamos descobrir como é que é esse negócio. Que ele falou, eu sou muito sensitiva. Falei, vamos. Ele falou, sério? Falei, vamos. Vamos fazer esse negócio acontecer? Falei, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho barraca, eu não sei como faz, eu não tenho nada. Meu Deus, aí já comecei a planejar, que eu sou ansiosa, extremamente Já ansiosa. desenha tudo na cabeça. Aí eu falei, não, vou fazer isso. Já peguei umas caixas de papelão, comecei a Olha aí. encapar. Falei, eu ponho em cima dessas caixas de papelão, não sei o quê. Falei, isso era no final de semana. Falei, na segunda-feira eu entro em contato com. Eu entro em contato com o pessoal da Secretaria de Agricultura para me ver como funciona esse negócio. Cheguei na Secretaria de Agricultura e encontrei a Rosana. Outro anjo que a vida me entregou. Deus coloca anjos na vida da gente. Falei, Rosana, eu trabalho com mel e eu queria montar uma banca. Ela falou, e você vai vender mais o quê? Falei, não, é só mel que eu quero vender. Ela falou, tá bom, então vamos organizar esse negócio. Já foi fazendo a ficha. Eu falei, nossa, vai dar certo, maravilha, né? Tomara que eu não prejudique a Rosana nesse momento. Aí ela foi, tirou uma guia, falou assim, agora é só você pagar essa guia. E aí você pode fazer a feira, R$ 153,92. Eu lembro desse valor. Eu olhei na hora, a lágrima desceu, ela falou o que foi? Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Nossa, eu vou me emocionar. Pode ficar tranquilo. E aí ela falou, você vai fazer a feira, você vai ganhar esse dinheiro e você vai pagar a taxa. Eu falei, tá bom. Miguel tava com 3 meses de idade. Um sol escaldante. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer para me ficar na feira com esse menino debaixo do sol? Eu não tenho uma barraca, eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Cheguei em casa, o pessoal que estava vindo de Goiânia trouxe um material que a minha irmã tinha me dado. Quando ele desceu, era um conjuntinho de mesa com umas cadeiras de madeira que desmonta. Sim. Eu falei, achei. Vai ser isso. Vou levar isso.
Liguei pra Carla, minha irmã daqui. Falei, irmã, preciso de arrumar uma barraca, um guarda-sol, uma sombrinha, alguma coisa. E aí ela tava numa loja de pescaria, conversando comigo, que ela só fala no Viva Voz. Segredo, Não não existe. fale com ela. E aí tinha um rapaz dentro dessa loja de pescaria, virou e falou assim: eu tenho uma barraca lá em casa, daquelas brancas, eu nunca usei. Eu te vendo ela pra você baratinho. Minha irmã falou: resolvi aqui, pode deixar comigo. Desligou o telefone. Mas aí ela não tinha me falado que seria vendida. Ela falou: não, vamos ali ver uma barraca comigo. Cheguei na casa do Adriano, outro anjo que a vida me deu. Aí ele trouxe a barraca, tinha até etiqueta, nunca tinha usado, Jéssica. Ele falou: não, eu ouvi a sua irmã, ouvi um pouco da sua história e tal. E eu vou te fazer ela baratinho. Eu paguei R$ 500, mas eu vou te fazer ela 200. Nossa. De novo, a lágrima caiu. Falei, Adriana, eu não tenho esse dinheiro. Ele falou: não, você pode levar a barraca. Na hora que você tiver o dinheiro, você me traz. Olha, Deus. Falei, Adriana, você nem me conhece. Não, sou de olhar dentro do seu olho, eu sei que você é gente boa. Ah, que felicidade. Tudo resolvido. Fui pra feira, fiz a minha primeira feira. E aí, nossa, a primeira feira foi um encanto. Porque todo mundo normalmente, quando vai pra feira, imagina a feira de uma instrutora, né? Sim. Eu falei, eu quero causar. Chegar chegando. Então, eu arrumei a feira como se fosse uma festa. Ah, Então, eu pus forro, pus umas flores, pus uns negócios. E aí, os feirantes olhando aquilo, falavam assim: essa mulher tá no lugar certo? Será que ela tá no lugar certo? E aí, vem um, vem outro. Ah, e você vende o quê? Eu vendo mel, mas você não vai dar conta de trabalhar com feira de mel, não, mãe? Cliente, quando vem aqui, ele compra mel hoje, ele volta daqui 1 ano para comprar mel. ai. Como que você vai viver vendendo mel? Falei, não preocupa não que eu tenho um plano. Calma que eu tenho um plano. E assim a gente foi. E eu fui indo, debaixo de sol, debaixo de chuva. Inclusive Com o hoje, Miguel do lado. Miguel e Mariana. Nossa. Mariana foi minha companheira. O Marcos Aurélio também me ajudava muito. O Marcos estudava de manhã, então nas feiras que eram à tarde, o Marcos ia. E nas feiras que eram de manhã, porque a Mariana estudava à tarde, a Mariana ia comigo. Sim. E assim a gente ia fazendo. E aí fui selecionando quais as feiras participar. E o negócio foi indo, foi dando certo. E aí foi da onde eu me vi num local que eu precisava de ter um pouco a mais. Mas eu não queria ir para verdura, eu não queria ir para fruta, eu não queria sair dentro da atividade do mel. Eu não queria que na minha barraca as pessoas entendessem que era para outra coisa, que Sim. nós somos produtores de mel. E aí foram onde vieram as ideias de todos os produtos que a gente foi criando. Então, a cada momento, a cada evento que eu participei, a cada pessoa que eu fui conversando, eu comecei a estudar muito sobre as propriedades, sobre tudo. Sim. Fiz um curso de cosmetologia para entender um pouco mais. Comecei a estudar mais as ciências naturais, né, da parte de alimentos. E comecei a criar produtos que nós tínhamos dentro para poder atender. Então, às vezes, o cliente comprou o mel hoje, mas amanhã ele, por exemplo, vou fazer um churrasco. Então, tinha uma opção para ele adicionar no churrasco. Sim. Eu tô um pouco meio gripado, preciso de um negócio mais Mais enérgico. forte. Eu tinha uma opção. Então, assim, eu comecei a buscar outras opções para que eu não perdesse o meu cliente comigo constantemente. Então, todo mundo que ia na feira passava na barraquinha e falava assim: o que tem de novo hoje, Laís? Então, eu sempre vinha com algumas novidades dentro desse processo. No meio dessa confusão toda, até então a gente trabalhava só com a feira. E ainda era pouco, não era o suficiente. Eu precisava de uma outra oportunidade. Eu sempre pedia para Deus, eu falava: Deus, eu preciso de desenvolver. Só que dentro da atividade da alimentação, você precisa estar inspecionado para poder comercializar fora, né? Sim. Então, assim, existe uma série de A parte burocrática. burocracias, isso, né? E nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos como fazer o negócio acontecer.
Então eu falei, vamos devagarzinho e a gente vai conquistando. Aconteceu uma situação na feira, na época um fiscal, muito amigo nosso, chegou um dia muito mal-humorado, Ah, brigou comigo, falou que eu estava fazendo um negócio errado e eu sou muito correta com as coisas. Falei, eu preciso de entender como que é a regra da feira para mim não fazer mais erro. Então, se você quiser saber, você vai lá na Secretaria de Agricultura, eles vão te passar o regulamento. Falei, tudo bem. Liguei pra Rosana, chorando. Falei, Rosana, fui puxada da orelha. Por conta disso, ela falou, não, vou marcar um horário para você com a minha secretária de Agricultura e vai dar tudo certo. Falei, tá bom. Fui nervosa, nunca tinha conversado com o secretário. Falei, meu Deus do céu, olha só, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia. Eu falei, vou, né? Tá bom, conversar com a pessoa importante. E pensei comigo, eu falei, nossa, mas eu vou falar o quê para ela? Coitado do Gildo, o Gildo é tão bacana comigo, sempre me ajudava a montar barraca, eu sozinha, aquela peleja. Não posso falar mal do Gildo, só porque um dia ele foi mal-humorado comigo. Cheguei na sala e aí conheci a Valdene, outro anjo que Ai, a uma vida me entregou. gracinha. E aí cheguei na Valdene, falei com a Valdene, contei, eu falei, ó, não tô reclamando do Gildo, não, tô só querendo entender como que funciona. Aí ela foi, me entregou o estatuto, me entregou direitinho as regras, né? Sim. Ela falou, mas você não precisa se preocupar, você tá certinha. A fiscal passa, ele passa para nós os relatórios, você é a única que não tem nenhuma. Inconsistência. Ela ainda brincou, falou, não tem nenhuma tarjinha amarela aqui no seu nome, pode ficar tranquilo. E aí me senti aberta e conectada a conversar com ela, contar um pouco da nossa história. Porque quem começa com mel, Jéssica, ela começa com muito medo. Porque ela começa assim, a fiscalização vai me pegar, eles vão me prender, eu tô errada, eu não posso vender o produto, eu tô falsificando. A gente tinha muito medo de falar como era o processo. A gente tinha muito medo de explicar para as pessoas onde que nós colhemos o mel, como era, como que a gente fazia, tudo. Porque a gente tinha muito medo disso. Ninguém sabia o nosso rastro. E aí eu cheguei na Valdene e falei, olha, Valdene, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu vou te contar, nós estamos assim, nós temos isso, nós estamos assim, nananã. E eu preciso de ganhar um pouco mais de dinheiro, porque eu quero sair. Eu quero sair desse estágio e ir para o estágio onde eu esteja legalizada, onde a gente esteja com a empresa tudo organizadinha. Mas sem ganhar dinheiro, eu não vou conseguir fazer Sim. esse salto. E ela falou: vamos pensar o que nós vamos fazer. Chamou o representante da Emater, que é o Alberto, e veio. E aí nós conversamos o que a gente poderia fazer. E aí eu falei para ela, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tem aqueles eventos da prefeitura, aquelas corridas, aqueles negócios, será que eu não podia botar minha barraquinha para me vender meu mel lá? Ela falou, ai, Laís, ninguém nunca me pediu isso, não. Mas eu vou procurar saber se pode ou não. Uma semana depois ela me deu a resposta, ela falou, Laís, vai ter um evento e você pode levar seu material. Como Legal. você é registrada certinho como feirante, então você pode participar. Falei, então tá bom. E aí daí surgiu as oportunidades dos eventos. Então todo mundo falava assim, nossa, Laís é filha da prefeitura, né? Onde tem a prefeitura, Tem lá. onde tem evento da prefeitura, tá Laís Vinícius. O mel tá ali, tá por ali. Mas é por conta disso. Então teve eventos que nós somos e que a gente não vendeu uma balinha. Mas nós estávamos ali firme, mostrando o nosso trabalho, restabelecendo a nossa marca. É importante ser visto, Sim, né? Eu bato sempre nessa tecla. Eu falo, quem não é visto não é lembrado. E aí, com isso, nós fomos encontrando a turma do artesanato. Então, quando o artesanato fazia um evento, eles chamavam a gente, porque aí começou a unir gastronomia e artesanato. E aí Sim. foi solidificando, porque elas também tinham uma dificuldade grande de fazer um evento e ninguém ir, porque não tinha alguma coisa de gastronomia que chamasse atenção. Era bem difícil na época. E aí a gente foi se conectando. E aí foi se transformando, o que hoje você vê nos eventos da cidade. Sim. Então você vê aquela área linda,
de artesanato, de gastronomia, as pessoas ficam loucas querendo participar. Tudo Antigamente, planejado. antigamente eu ficava ligando, vai ter um evento, vamos comigo, vamos comigo. Não, eu tenho uma mesa aqui, eu levo, tenho carretinha, vamos, vai dar certo. Uhum. E com esses valores que a gente foi arrecadando, a gente conseguiu comprar maquinário, conseguiu reorganizar, e a gente foi se reorganizando financeiramente. E isso deu um suporte. E a vida me entregou outro presente. Foi o Diogo. Ah, não tem uma pessoa que não sente aqui que não fale desse Diogo. O Diogo. Ai, lá vai eu de novo. O Diogo e a Maria Cecília foram duas pessoas assim que foi extremamente importante dentro do nosso processo, porque foi no momento mais difícil que eles falaram assim: eu acredito em vocês. Pode deixar. Deixa que eu. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Nós vamos organizar. Vocês são pessoas que realmente valem a pena acreditar. Vale a pena. Falei, então tá bom. Nós participamos da primeira Fene Café que teve, né, da junção do Café Agro, Sim. e aí participamos ali, foi o primeiro evento grande que nós fomos, e aquilo ali para nós foi um grande diferencial. Eu lembro que a gente fazia pouco mais de R$ 1.000, e nesse evento eu vendi R$ 17.000. Nossa. E aí a gente conseguiu comprar um carro Olha aí. para poder nos ajudar dentro do processo. Então, assim, o negócio foi melhorando. E aí o Diogo virou para mim e falou assim: ó, mas agora vocês têm que correr atrás, hein? Porque agora o crivo ficou muito grande. Pro ano que vem vocês vão estar junto com ele, mas o crivo ficou muito grande. E continuamos dentro desse processo, correndo atrás. O Vinícius começou a ficar um pouco estressado, porque ele trabalhava fora e dentro da atividade. E aí a gente teve que fazer a opção de escolher o que seria, como que ele iria fazer. Fizemos as contas e vimos que realmente ele precisava se dedicar exclusivamente para dentro da apicultura. E existe um medo, né? E se der errado? De onde nós vamos tirar renda? Porque até então, qualquer coisa, o aluguel estava garantido com o salário dele. Sim. E eu falei, não, vamos. Vamos, se não der certo qualquer coisa, eu vou trabalhar de fazer a unha pros outros de novo. Pego uma roupa para passar, sei lá. Você, como se diz, vai trabalhar com seu pai, que o pai dele é mestre de obras. Falei, não, vamos dar um jeito. Mas eu acho que essa é a oportunidade que nós estamos tendo. E aí disso se tornou o reinado do mel. Olha aí. Porque até então nós éramos Apiário VS, que era Apiário Vinícius Soares, que era dele. Ai, teve a mudança. E aí foi da onde veio o reinado do mel. O reinado do mel veio através de uma brincadeira que nós estávamos num congresso. E aí o pessoal brincou que eu era a rainha do mel e ele era o rei do mel. E aí o professor falou: ó, mas se tem o rei e a rainha, por que não o reinado? Sim. E aí foi da onde surgiu o reinado do mel. E a gente falou: vamos organizar. E aí vieram as barreiras, né? Eles não têm inspeção? Como que vocês vão trabalhar? Precisamos de estar regularizado. Do mesmo jeito que você cria muitos amigos, você também acaba encontrando algumas pessoas que não estão ali muito a favor da sua felicidade. Eu não falo nem inimigos, são pessoas que não estão a favor da sua felicidade. Todo lugar tem. E aí fizemos as contas, o investimento era muito alto. Muito alto, muito alto. Por todo o processo que a gente teve financeiro, então, restrições financeiras que a gente tinha, não tinha como, através de financiamento, nada. E aí veio o primeiro baque. O que que nós vamos fazer? Nós estávamos próximos da segunda Café Agro, né? Do segundo ano de Café Agro. E aí começou as pressões. Para participar agora dos eventos grandes, precisa de estar regularizado, isso e aquilo. E eu falei, meu Deus, nós vamos perder a oportunidade, a porta vai fechar e a gente não pode deixar isso acontecer.
Comecei a estudar o mercado, entender como funcionava. Entrei em contato com muita empresa que já tinha já todo o processo, já Uhum. tinha tudo certinho. E aí conheci o Lucas em São Paulo. Aí, e aí contei para ele a nossa história e ele falou: "Não, a gente vai fazer terceirização para você". Coisa que não se existia dentro da nossa atividade. Hoje não, hoje estamos nos conectando. Dentro da nossa atividade, o apicultor que era meu vizinho, ele não queria ser meu amigo, porque ele me via como concorrente, É, ele me via como se eu fosse atrapalhar o negócio dele. Ele não conseguia compreender que nós poderíamos nos juntar, nos unir para transformar potência. A nossa atividade, ela não é vista, ela não é reconhecida, ela não é admirada. sim. Nós somos tiradores de mel, Jéssica. Poucas pessoas conhecem, né? Tem o interesse em conhecer. E a gente enfrenta eu acho que é o maior divisor do nosso reconhecimento é o falsificador. Porque, por exemplo, aqui está o queijo da Dona Sandra de Saudade, lá da Queijaria Oliveira. Vamos pensar no queijo. No queijo ele começa pequenininho, um queijinho, não sei o Uhum. quê, e vai indo, vai indo, vai indo. Aí o vizinho também faz queijo. Aí eles conversam, troca informação, um ajuda o outro, né? Assim que funciona. É. Acabou o leite do um, o outro vai lá e fala: Não, eu tenho leite aqui, pega aqui. E Uhum. assim vai. Na nossa atividade não era assim. Nossa atividade era cada um por si. E se você não tivesse onde segurar, você caía. Nossa. E aí eu falei, Vinícius, nós vamos ter que fazer esse investimento. E era alto o custo, Uhum. diante da nossa realidade que a gente estava. Falei, vamos fazer esse investimento sim. Vai valer. Todo o dinheiro que a gente ganhou, nós vamos investir nisso aí, e esse vai trazer um retorno, e vai abrir porta, e a gente vai ter a capacidade de trazer. E a gente não contou pra ninguém, ficou caladinho. Nossa, o Diogo, a Valdene, a Carlos, Mia, ficava tudo nervosa. Meu Deus do céu, e agora? Como que a gente vai fazer? Não pode, e vocês não vão poder participar, e corre dali, corre daqui. 3 dias antes do evento, estava na Nossa. montagem, chegou minha caixa, e aí eu fui lá, eles estavam montando, entreguei um para cada um, e eu lembro do olho de cada um. Olhar dentro do olho é muito bom, né? Você sente a energia, você sente a verdade de cada um. E quando eu entreguei, não, que bonitinho, aí, né? Aí eu, vira! Ah, não, não acredito! E foi uma vitória. E foi o evento, assim, que a gente mais, vamos dizer assim, mais feliz, que a gente estava realizado, que a gente falou Sim. assim, daqui, dá licença, Ninguém que me esse aqui tira. é meu lugar. Diogo costuma dizer que se não deu certo é porque não acabou. Exatamente. E é isso mesmo, né? E aí foi. E daí foram só abrindo novas portas. Então, nós tivemos a oportunidade junto com o Sebrae, que hoje, Nossa, super parceiro, né? dentro do desenvolvimento da nossa empresa, eu falo que eu tenho 3 sobrenomes. Quando eu falo Prefeitura de Araguari, eu falo dessa gestão, dessa turma, né? Então, Sim. nós temos a Prefeitura de Araguari, nós temos o Senar e o Sebrae. Vou colocar uma quarta. Hoje a gente não está assim tão conectado mais, mas foi dentro do nosso processo que é a Escola de Apicultura, que é a nossa base. Sim. Então eu não falo que ela não é nem, ela é a nossa base, nosso pilar. E aí esses 3 são os as pernas da mesa. Vamos Uhum. pensar O assim, a equilíbrio. escola é a mesa e as pernas são eles. Por quê? Nisso a gente começou a empreender, então veio cursos dentro do Sebrae, consultorias, parte financeira, todo o desenvolvimento que a gente poderia entender da parte de marketing, o que que a gente poderia fazer para melhorar, para empreender. Porque até então nós éramos vendedor de mel. Agora Sim. não, nós viramos empresária apícola, olha só. Chique. E dentro desse processo, a gente também teve um apoio muito grande do Senar, aqui, participando de um evento que estava acontecendo do Projearte. Vocês são referência hoje, né? É,
Somos. nessa área. A gente fala que nós conseguimos reorganizar a turma. De certa forma, sim. Conheci o Ricardo Tuller, que é o gerente regional do Senar, nesse evento aqui em Araguari. Que as meninas do artesanato tinham me feito um contato. Olha só pra você ver, né? O convite. E aí cheguei pro Ricardo, eu brinco, porque eu falo que quando eu peço pra Deus, eu peço muito. Que o que vier é lucro. Porque você fala assim, ah, Deus, me dá um copo d'água. Aí se ele fala assim, agora eu não posso. Agora você fala assim, não, me dá um copo d'água, um cafezinho, um pãozinho, uma coisa vai. É igual Deus com nós, né? Com a gente, comigo, com a Elane e com o Diogo. Eu falo, lá vem eles de novo. Meu Deus, já são vocês de novo? Indo aí, desse jeito. O povo fala que eu fico furando fila, mas vamos lá. E aí falei pra ele, eu falei, Ricardo, por que aqui em Araguari não tem assistência técnica de apicultura? Eu já ouvi falar que vocês têm muita assistência lá no norte, no Ceará, no Nordeste, mas por que não tem aqui? Ele falou, é porque aqui não tem apicultor. Eu falei, que isso? Aqui eu tenho mais de 60. Ele falou, tem isso tudo? Eu falei, temos. Pra falar a verdade, tem muito mais de 60. Ele falou, então amanhã se você me trouxer 30 nomes, eu trago pra cá. Ó, Aí a Rejane, que é a ADM do Senar aqui, né, que fica lá no sindicato, olhou pra mim, que ela é... sorriu assim, eu falei, tá bom, tá bom. Ele saiu, peguei o telefone e comecei, liga pra um, liga pra outro, liga... E vamos, vai ser bom, vai ser uma oportunidade, e não sei o quê, e... Enfim, conseguimos levar 26 pra reunião. Dei os 30 nomes, dos 30 nomes foram 26 para reunião, e dos 26, 18 entraram para o processo da assistência. E que, inclusive, foi a primeira assistência técnica de apicultura em Minas Gerais. Então, a primeira turma foi aqui do Triângulo, né? sim. Não em Minas, perdão. Dentro do Triângulo foi aqui em Araguari. Olha só, Araguari crescendo, né? A gente vê aí as cidades do Triângulo que nunca tiveram isso. Não tiveram essa Não oportunidade. tiveram. E daí surgiram muitas outras oportunidades. Aí a gente começou a sair para fora. Então, começamos com eventos. Então, a gente vai muito para Belo Horizonte, para Uberaba, para Patos, para Uberlândia, aqui pertinho. Nós já fomos para Goiânia, na outra cidade, eu nem vou conseguir lembrar. Mas Belo Horizonte virou nosso berço. Vocês vão Né? ser. Inclusive, semana que vem, dia 17. Dia 17 eu tô indo para lá. Tô aqui organizando algumas coisas, porque vai ter um congresso lá. E aí nós estamos organizando, provavelmente nós vamos participar. Então, sempre nós estamos indo. E o Senar, ele nos trouxe parte gerencial. De entender? Porque o Sebrae me ensinou como cuidar do meu dinheiro. Como empreender dentro do desenvolvimento da criação. Mas quando eu olhava para a fazenda, eu não conseguia pegar as informações que eu tinha do Sebrae e conectar dentro. Parecia que eu tinha dois mundos, eu tinha duas empresas. Eu tinha o que acontecia na fazenda e o que acontecia dentro da empresa. Sim. E o Senar veio para completar isso. Porque aí teve toda uma parte de assessoria técnica, gerencial, in-farm, que a gente fala, né? Deu todo o apoio. E aí as duas partes cresceram junto. Porque uma tava assim, uma tava crescendo muito e a outra tava ficando aqui. E aí, de repente, as duas começaram a crescer juntas. E aí foi isso que nos deu um pouco mais de suporte. Dentro desse processo, nós fomos morar na fazenda, porque nós morávamos na cidade. Fomos para uma fazenda pertinho aqui, no Desamparo. Foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Nós ficamos lá por um ano. Nesse um ano, nós promovemos um evento, o primeiro evento de apicultura com o Senar, também aqui em Araguari, que foi bacana. gigantesco. Nós tivemos aí o apoio da prefeitura com as secretarias, né? FAEC, Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, tudo, né? Assim, tudo se envolveu. Nós tivemos 160 pessoas, e das 160 pessoas, 87 eram apicultores. Olha para você ver. Veio apicultor
de Araxá, de Uberaba, de Claros, de Coromandel. Teve um que veio do Vale do Jequitinhonha, Nossa. para você ter uma noção do nível da grandeza que foi, né, o evento. Totalmente gratuito. Todos os parceiros, eu não consigo nem falar o nome de todos que nos Muita ajudaram. gente. As empresas da cidade que a gente foi atrás conseguiu nos ajudar a promover esse evento. E aí isso foi crescendo a nossa atividade aqui. E fortalecendo o nosso grupo, para que a gente se tornasse uma única força Sim. dentro desse processo. Fazemos visitação rural, então recebemos muita gente. Eu recebi gente de tudo quanto é lugar de cidade. O pessoal de São Paulo ligava: nossa, nós vamos para aí. Ia para lá, todo mundo vestia as roupas, ia para o meio das abelhas, Que legal. terminava e fazia aquele lanche. Bem parecido com o que tem aqui. Eu querendo ir. Ser- Servia um cafezinho, um pão de queijo e ali ia se fazendo muitas amizades. Nós fizemos muitas amizades desse jeito. Iniciamos esse projeto do turismo rural. E aí, por uma escolha de adaptação familiar, que aí o Miguel precisa ter um pouco mais de cuidado, o Miguel é autista, então precisava de ter um pouco mais próximo das terapias. E aí a gente teve que optar a voltar para a cidade. Sim, era né? mais fácil. Por mais que era muito perto, mas se tornava mais fácil. E aí o Vinícius falou: então, já que nós vamos voltar para a cidade, por que a gente não abre uma loja? E a gente já queria ter aberto essa loja antes de ir para a cidade, mas não dava certo. Uhum. Falei: se for agora, vai ser. Começamos a procurar casa, encontramos a casa que nós estamos hoje, que é aqui em Rosário. Tô pertinho aqui, do lado aqui. E Deus mandou um outro anjo na minha vida, que foi o seu Luiz, que é o dono da casa. Foi excepcional. Quando eu entrei dentro da casa, uma casa antiga, bem antiguinha, mas muito aconchegante, muito gostosa, tinha muito amor ali dentro. Sim. E ele tinha uma sala que antigamente as pessoas aqui na cidade construía casa e fazia tipo uma garagem, mas era como se fosse uma de porta de loja. Sim. Que as portas... Isso, porque não tinha espaço para portão. E ele tinha essa sala, mas ela tava igual filme de terror. Você entrava dentro e falava: meu Deus. Os meninos tinham medo de entrar dentro. Falei: seu Luiz, eu posso passar uma tinta aqui nessa parede, arrumar aqui? Ele falou: não, você vai fazer uma loja? Vamos fazer um negócio bonito. Olha. E o seu Luiz foi fantástico. E aí organizamos tudo e abrimos a loja. Então, foi um marco muito grande para 2025, que é a abertura da nossa loja. Dentro desse projeto, ainda continuamos com o projeto de visitação de turismo rural, porque aí a pessoa entra em contato, ele vai para a loja, dali a gente tem algumas orientações, o Vinícius segue para o apiário com as pessoas, vão para o apiário, Tem a visita. tem a experiência e volta de novo para a loja. E aí a gente faz as indicações para alguns restaurantes que são parceiros dentro desse projeto que nós temos aqui na cidade, que faz esse acolhimento mais rural, né? Então a gente tem o Rafa, tem o Caipirão, tem alguns restaurantes que a gente faz as indicações para o pessoal que vem do Que turismo. legal, olha aí, viu? Fica hospedado ali no hotel do seu Carlos, e aí a gente vai entrelaçando, vai juntando aqui, juntando ali, e promovendo essas atividades. E hoje, o que a gente mais está empenhado é com a nossa associação. Então, nesse grupo forte, hoje nós já estamos na parte de escrituração, de documentação, coisa que não se falava em Araguari. No começo, lá atrás, vamos voltar lá no iniciozinho, quando eu fui atrás da turma, vamos falar da turma que já era apicultor consolidado na nossa cidade. Não porque não dá certo, não porque isso não dá certo. Porque aqui em Araguari já teve uma associação, mas não foi muito bom, porque deu problema, porque o povo... Não vou entrar em detalhes, né? Porque eu não estava lá para falar, então não posso falar pela boca dos outros. Sim. Mas não foi bom e ninguém quer, e você não vai vir tirar meu dinheiro, que não sei o que. Falei: tá bom, tudo bem. E aí, nessa situação, que eu falei para o Vinícius, eu falei: as pessoas precisam de entender que nós somos amigos, que nós somos unidos.
quando a gente começou no nosso processo, muita gente falava assim, ó, Laís, você tá dando sua informação de graça para os outros? O Vinícius está perdendo tempo dele ensinando os outros o que ele faz? Você está criando concorrente para o seu mercado? E a gente falou, não, nós não estamos criando concorrente. Nós estamos criando força. Sim. Porque eu sozinha produzo 10 toneladas. Mas o que é 10 toneladas dentro de uma produção mundial, dentro da produção do Brasil? Não é nada, não é um cisco. Eu não sou nada. Mas e se a gente virar 100 toneladas, 200, 1 milhão de toneladas? Se Araguari for um polo de distribuição de mel para o exterior, Olha aí, que legal. por que não? Eu não consigo produzir milhões de toneladas, mas juntos conseguimos. Então eu sempre falei, sempre, todo mundo que vinha, e aí muita gente veio, hoje nós trabalhamos com a consultoria técnica também, então nós temos alunos, temos amigos, e aí nós fomos nos conectando dentro desse processo. Então hoje nós já estamos com um grupo forte, e estamos no processo. Não vou falar muito sobre, porque diz que quando às vezes a gente precisa se resguardar para que as coisas deem certo, mas nós estamos nesse processo para a Associação de Apicultores em Araguari. Vai atender toda a região, né? Mas a intenção é essa, é desenvolver para que Araguari seja produtor de tomate, de lavoura branca, de artesanato bom e de mel. É, isso aí. De queijo, olha pra você ver. Então, assim, dentro desse processo, nós queremos retribuir o que nós tivemos de ganho em toda a vida. Sim. E aí é isso. Então, hoje a maior motivação é adoçar a vida das pessoas. E eu entendi o que significa adoçar. Não é eu pegar o mel e pôr na sua mão e você comer. Não é sobre isso. Adoçar a vida de alguém. Adoçar a vida de alguém é pegar na mão, é conversar, é ouvir, é ensinar, é aprender. Isso é adoçar a vida do outro. E foi isso que as abelhas ensinam a gente. Ao contrário do que muita gente acha que a abelha só ferroa, não, ela ensinou a gente a adoçar a vida das outras pessoas. Então é isso, é sobre isso, Jéssica. Nossa! E como que você chega nessa produção? Você vai me contar um pouquinho como é que sobre seus produtos, a produção, o começo lá até chegar aqui na nossa mesa? Vamos lá. A princípio, as abelhas elas trabalham de acordo com a florada específica da região. Então, nós estamos numa região aqui, onde eu tenho Cerrado e Mata Atlântica. Então, as florações elas acometem em um período de 5 meses, 6 meses. No restante, não se tem flor, não se tem alimento. Então, antes de produzir mel, eu preciso de cuidar da abelha. A gente fala assim, mas o mel bom é aquele mel tirado lá no topo da árvore. Aí eu falo, mas ele vai pôr aonde? No mesmo balde que ele lava roupa? Que ele põe a lavagem do porco? Que ele põe... Não tenho cuidado. Onde que é? Então, primeiro passo é entender e conhecer a vida das abelhas. Período de safra, elas produzem o mel. Período de entre-safra, elas passam fome. Você tem coragem de deixar seu filho passar fome? Nunca. Eu, como apicultora, se eu tiro parte do alimento dela, eu tenho com responsabilidade de, no momento em que ela estiver com fome, auxiliar ela. Isso é ser apicultor. O resto é extrator de mel. A gente fala que é o maldito meleiro. Ele só vai lá, arranca o mel e não se importa com a vida das abelhas. Então, começa ali, nesse processo. Então, quando está na produção de mel, elas estão ótimas, vivem super bem. No processo de entre-safra, a gente precisa de fazer alguns cuidados. E aí, nisso vem a alimentação artificial, que a gente precisa desmistificar essa questão de que achar que a gente alimenta a abelha, que o meu mel não é puro. Isso não tem nada a ver. O meu mel é puro porque ele vem do néctar da flor, que é da época da florada. Na época de entre-safra eu não produzo mel, por que que meu mel não é puro? Então, começa assim.
Então, no período de produção, elas produzem, a gente faz todo o processo de colheita, da colheita vai para a casa do mel. Hoje, como o nosso serviço é terceirizado, Sim. então eu tenho uma sala onde tem todos os equipamentos, a gente trabalha com todo o processo. Se alguém tiver curiosidade, quiser entrar no nosso Instagram, lá a gente mostra, tem fotos de como funciona. Qual é o Instagram? Reinado do Mel é o da loja, e da parte técnica é o apiário.vs. Aí, pessoal, sigam aí. E aí, nós também mostramos no canal no YouTube a parte técnica, como Sim. funciona. No YouTube tá Reinado do Mel. E aí, feito isso, parte dessa reserva vai para o terceirizador, ele faz todo o processamento e entrega para a gente envasado. Outros produtos a gente ainda não tem parte da inspeção, porque a gente ainda está no desenvolvimento, até mesmo porque a própria inspeção ela precisa de entender como regulamentar produtos que vêm à base de mel. Então, alguns produtos entram para a categoria de inspeção animal e outros não, porque aí o mel é menor parte. Então, ele entra como alimento, ele entra como ingrediente e não como um todo. Sim. Então, aí cada um faz um tipo de, vamos falar assim, regulamentação. E as criações são todas minhas. Então, de acordo com o que foi acontecendo, Você foi eu fui criando. criando. Cada evento, cada encontro com alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que foi muito fantástico. Na feira do Natal, na praça, na época da Copa. Ah, Lembra? E aí eu falava assim, gente, como que eu vou vender mel pro povo que tá na praça, tomando uma cervejinha, comendo um churrasquinho, um petisquinho, assistindo o jogo? Eu falei, como que eu vou vender mel? Eu falei, meu Deus, fiquei batendo cabeça, e bate cabeça dali. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou vender minha cachaça com mel. ah, Fiz a cachaça com mel, as pessoas gostaram demais, e aí daí surgiu a cachaça com mel. nossa, que delícia. Então, só para você entender como é as criações, entendeu? Sim. Igual o mel com alho, quando eu comecei a estudar sobre as propriedades do alho, eu pensava muito na parte medicinal, porque aí eu estudei homeopatia, tudo, e dentro da cosmetologia, o alho é um anti-inflamatório fantástico. E eu falava, nossa, vai ser muito bom, vai ajudar a expectorar, vai limpar a garganta, tal, isso e aquilo. Aí, na Café Agro, o prefeito estava passando na porta da minha banca, ele estava comendo um pão de queijo. Ah, Eu falei, ô, prefeito, Renato, chega aqui. Peguei o mel, o primeiro mel que eu peguei, e pus dentro do pão de queijo. Quando eu olhei, eu falei, o mel com alho, nossa. meu Deus do céu. Pensei comigo, ele vai achar ruim. Ele mordeu, que caía mel na roupa dele, assim, o povo filmando. E ele falava, nossa, mas que trem bom, que é esse negócio? E eu falava, Acertei. cara, comecei a pôr no churrasco, comecei a pôr no sanduíche, na salada. E hoje, mel com alho virou alimento. E não algo para auxiliar na Sim. saúde. Ele virou um alimento, um super alimento, né? Porque ele, além de trazer felicidade, além de trazer prazer, ainda traz saúde. Sim. Então, foram se criando. Então, a gente tem mel com alho, tem mel com açafrão, mix de castanhas. Além disso, um trabalho diferenciado que nós fazemos são as florações específicas. Então, aqui você pode ver que existe o mel monofloral, Mais escuro, né? que ele é o de eucalipto. Ah, Aí eu tenho um monofloral que é de laranjeira. Aqui, o laranjeira não é produção nossa. Então, a gente pega com um amigo, porque é produção dele. Nós não temos sim. produção de laranjeira, então eu uso o Faz a mel dele. parceria. Exatamente. E aí é sobre isso. Dentro da Sim. apicultura, nós vamos encontrar muito disso. Aqui eu tenho 2 silvestres, onde eu tenho o silvestre de aroeira e o silvestre de cipaúva. Por que que eu resolvi separar o silvestre? Porque normalmente o silvestre todo mundo junta. Sim. Eu não comia mel. Primeiro que eu tinha medo de morrer, que eu achava que o problema da alergia com as abelhas estava no mel também. E segundo, porque eu comia o mel e eu botava na boca e eu sentia um gosto, eu falava, eu não dou conta de comer esse trem.
E quando o Vinícius fez a primeira colheita, que tinha esse mel clarinho, ele falou assim: experimenta esse mel. E eu experimentei, eu falei: esse mel é muito diferente. Por que que ele é diferente? Ele falou: não, porque esse é de outra florada, isso e aquilo. Eu falei: então, a partir de hoje, nós precisamos de botar ele numa garrafa diferente. Porque assim como eu, que não gosto do mel mais escuro, outras pessoas também não gostam. E a gente vai começar a atender essa turma. O que que você acha da ideia? Então, daí começou a surgir essas experiências em que a gente promove. Eu falo que quando os nossos amigos, eu não chamo cliente de cliente, é meus amigos. Quando os meus amigos vêm até a nossa mesa, eu falo que ali aquele momento vai ser um momento de experiência. Então, ali a gente troca informação, troca conexão. Uma coisa que você fala e eu acende uma lâmpada e fala: olha, isso é legal. Então, nessa troca de experiência, ela não é só sensorial para o meu amigo que está ali junto comigo, mas também para que nós possamos também trazer novidades. O empreendedor tem que estar sempre atento, né? E Sempre, sempre com a cabeça ali funcionando, sempre. porque senão, se você parar, você estaca ali, não vai, né? E, Jéssica, dentro da atividade, a apicultura ela é vista por homens, porque precisa de força, porque precisa de braço. Eu lembro que quando eu comecei, quando reunia, tinha 50 homens, eu e o meu marido. E eu sou entrona, né? Eu converso, eu E o falo, e Vinícius e Gatinho, o né? Vinícius, hoje não, hoje ele aprendeu, que eu falo que quando um anda com o outro, Sim. aquilo que se tem se conecta, né? Mas o Vinícius, na época, você olhava para ele, ele respondia para você assim, aham, sim, 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 eu vendo mel. Ele nem conseguia olhar no olho das pessoas. E eu, muito saída, conversadeira, comecei a conversar. E aí os homens falavam assim para mim: eu queria tanto trazer minha mulher, eu queria tanto que ela fosse igual a você. Eu falo: não, não fale isso não, porque eu sou chata, sou enjoada. Mas vamos, traz ela um dia para reunião, que aí a gente troca informação, a gente se conecta, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer artesanato. Amo, é onde eu entrego o meu amor. Porque aí eu preciso de desestressar. Então, uma hora eu tô bordando, uma hora eu tô colando, uma hora eu tô fazendo uma coisinha aqui. E aí eu sempre faço tudo com um tema de abelha. Então, quando as mulheres vêm, aí eu falo: nossa, olha que legal, eu faço isso. Ah, eu faço crochê. Nossa, você podia fazer umas abelhinhas para mim, o que que você acha? Ah, eu faço tapete. Nossa, você podia fazer um tapete em formato de bambi. Então, a gente vai começando a Vai começar. trazendo. É. E o maior desafio para mim foi mostrar para as mulheres que não é só sobre isso, é sobre a atividade. Então, por exemplo, quando a gente começou, só se via roupa branca e só se via roupa amarela. Hum. Não se tinha outra cor de roupa para apicultura. E eu fui atrás de vários fornecedores, e fui atrás de um fornecedor, o Acauã, do Apiários Itamel, que é. Eu não sei nem o que que eu posso falar desse menino. Ele é fantástico. Falei, ó, Cauã, eu tenho alergia severa, eu preciso de uma roupa super confortável, super protetora. Só que deixa eu te falar, eu não quero nem branco nem amarelo. Ele falou, eu faço uma rosa pra você, uai. Falei, sério que você faz uma rosa pra mim? Faço uma rosa pra você. Falei, então pronto, achei. É isso que eu quero. É isso. O Vinícius olhou pra mim e falou, que papagaiada. Você acha, na hora que você entrar dentro do piaro, as abelhas vai em cima de você na hora. Eu falei, meu bem, se ela vai na flor que é rosa, por que que ela vai vir? Ela vai achar que eu sou ruim? A flor não é rosa? Por que que eu, rosa, vou ter ruim? Pelo contrário. E aí, recebi esse macacão rosa, e esse macacão rosa foi um boom. Porque aí a gente começou com a internet, né? No Sim. auge do Instagram, do YouTube. E aí as mulheres começaram a se identificar. Então, hoje, existe inúmeras mulheres fortes dentro da apicultura. Já tinha algumas antes de mim, que já estavam na atividade, mas sempre mais escondidinha, sempre ali muito Mais mais na tímidas. retaguarda. Tem 3 meninas que eu sou apaixonadas, que é do Amor e Mel, elas são de Bela Vista de Goiás.
E eu acho fantástico o trabalho delas. E no começo a gente se conectou, hoje nós até trocamos muita ideia, a Natânia, a Tawane, as meninas. E elas também vestiam amarelo na época, não se Sim. tinha rosa, né? E aí, quando a Laís apareceu de rosa, o negócio purpuriou. Foi muito bom pro processo do Acauã, desenvolveu a empresa dele. Hoje o Acauã virou um grande fornecedor de roupa. Ele tinha, vamos falar assim, uma garagem pequenininha e hoje ele cresceu. Cresceu. É claro que vieram outros que também ajudaram dentro desse processo, não é só nós. Nós somos uma cadeia. Eu falo que nós somos uma colmeia, que a gente vai se conectando. Então, dentro desse processo, a gente conheceu muita gente bacana, Juliana Abelha, nós conhecemos também um amigo, o Igor, ele é de Abelha Sem Ferrão, e foi fantástico também as trocas que a gente teve com eles. E aí, nisso, a gente foi se conectando. E, por exemplo, o Juliano tem a esposa dele, a Kátia, que é uma mulher muito forte. E, e aí, nesse processo de conectar com as mulheres, eu falei com o Vinícius, eu falei, nós precisamos de trazer mais mulheres para dentro do nosso grupo. Porque hoje tem muito homem. E aí eu falava assim: ah, mas quando for ter um evento, tem que pôr uma coxa aqui. Nossa, ai meu Deus do céu. Ai, que chatura, que não sei o quê. Não precisa disso, não. Bota em cima dessa tábua aí, tá bom? Não sei. Então eu fui conhecendo as esposas, fui conhecendo. Algumas vieram para atividade de apicultura. A Mônica, a Kelly, a Joana, a Giovana, as meninas. Então, assim, vieram realmente, elas são ativas dentro da apicultura. Outras já vieram já com a parte de artesanato. Então, a gente foi se conectando. Então, a Ana, a Joana, as meninas do artesanato me encontram e falam assim: Laís, fiz um material aqui, vai ser bacana para você. Então, a gente faz muito essa conexão de estar junto com as mulheres. Sim. E um dos projetos nossos da associação é fortalecer as mulheres dos trabalhadores rurais para fazer com que elas se sintam reconhecidas, para que elas se sintam Valorizadas. valorizadas e para que elas também tenham uma forma de renda. Porque a grande maioria dos trabalhadores rurais vem e aí, às vezes, a mulher ou ela vai dar assistência na casa da patroa, ou então ela fica ali. E aí fica ali a mercê e cabeça vazia, não funciona. Não presta. Então, quando você dá essa oportunidade de promover essa atividade, eu acredito que vai ajudar muito. Assim como me ajudou, assim como ajudou, tá ajudando a Mônica, a Kelly, Vai a curar muitas Giovana, a Giza, pessoas. exatamente, vai nos dar valor. E é uma oportunidade ímpar de conectar, entendeu? E aí eu acredito que hoje a gente já tem uma outra percepção, tanto que quando a gente começou, você não via propaganda de mel, você não via Sim. propaganda falando sobre apicultura, você não via falando sobre as abelhas, a importância das abelhas. Antigamente, os produtores rurais matavam as abelhas. Hoje eles já ligam pra gente falando assim: eu tô com meu café que vai florir, você pode trazer suas abelhinhas para polinizar? Olha. Então, hoje, por exemplo, a gente já está fazendo um estudo com a soja, porque aqui nós temos lavoura branca, né? Então, a gente está fazendo um estudo com a soja, a Embrapa fez um desenvolvimento para polinização da soja. Então, a gente está fazendo um projeto para desenvolver aqui na nossa cidade, não só para o café, mas também para a soja com polinização assistida. Então, assim, as abelhas, elas são fantásticas. Olha o tanto de conexão, Jéssica. Olha a conexão que nós Muito. estamos tendo aqui. Sim. Se não fosse por elas, a gente não teria. Verdade. E é muito sobre isso. É. Ai, eu vou me emocionar. Que delícia. Nossa, eu tô encantada. Eu não conhecia metade do que você falou aqui, eu não Hum. tinha dimensão, assim. Mas eu queria conhecer um pouquinho da Laís mãe também, porque a Ah, Laís empreendedora, a Laís que pensa o tempo todo, sempre falou que é mãe atípica, né? Como sim. que é lidar, Laís? Hum. Eu sou tida na minha família como a senhora sargento. Ah, conheço. O fato de ter sido mãe solo por um tempo, né?
eu tinha que fazer as 2 funções. Então eu tinha que ser mãe e pai. Sempre tive que ser mãe e pai. Então, eu entendi que eu precisava de ser um pouco mais rígida com algumas coisas, para que lá na frente eu pudesse olhar para os meus filhos como eu olho hoje Sim. e falar assim: eu tenho orgulho que meu filho hoje é cabo do exército e ele tá lá em Caldas Novas, em uma função que é especializada e que é super importante. E quando eu iniciei a maternidade, eu iniciei muito imatura. Muito jovem. Na verdade, eu não queria ser mãe. Eu queria ser química. Eu queria ser bióloga. Meu pai, eu não tive conexão com meu pai. Meus pais separaram muito novos, então eu não tive pai. Então eu sempre ouvi as histórias falando do meu pai. Meu pai foi bioquímico, ele tinha laboratório. Então meu sonho era eh, ser a Laís cientista. E quando eu engravidei do Marcos Aurélio, para mim foi uma ruptura, porque eu falava, e agora? A Laís cientista não vai poder mais ser cientista. Ela vai ter que ser mãe. Então eu tive que aprender a ter responsabilidade. Minha mãe foi de extrema importância para me dar suporte, para me aprovar quando eu estava certa e para me reprovar quando eu estava errada. Minha mãe, Dona Laura, e minha avó, Dona Jacinta. Eu vou falar um negócio para você, são exemplos de mulheres assim que eu acho que são poucas as famílias que se têm. E nisso, então, eu trouxe essa trajetória um pouco mais rígida para os meus filhos. Ao conhecer o Vinícius, eu pude ser só mãe. Quando eu conheci o Vinícius, já de cara, ele abraçou os meninos e ele já, mesmo sendo só meu namorado, então o que tinha que fazer para os meninos ele já fazia, ele já corria. A paternidade dele aflorou não quando o Miguel nasceu, mas quando ele me conheceu com os meninos. Então ele sempre acolheu os meninos. Eu lembro que o dia que a Mariana virou para mim e falou assim: "Mãe, eu posso chamar o Vinícius de pai?" Falei: "É o que você quer?" Ela falou: "É, mãe, é o que eu quero. Ele é meu paizinho, é ele que cuida de mim. O meu pai lá de Goiânia, ele vai ser meu pai, mas ele é meu paizinho." Falei: "Então pode." "Ah, mas ele não vai achar ruim?" Eu falei: "De forma alguma", porque ela chamava ele de tio. Falei: "De forma alguma, ele vai apaixonar quando, né? Ele vai amar quando você chama ele de pai." Então, com a vinda do Vinícius para a nossa família, eu pude ser mãe. E aí, nesse momento é que eu comecei a ter um pouco mais de conversa com os meus filhos, eu con consegui, ter um pouco mais de diálogo, de afeto eu sempre tive, eu sempre botei meus filhos aqui, né, debaixo da asa, igual galinha choca velha. Mas com a vinda do Miguel, eu sempre tive vontade de ter uma gestação. Depois que eu tive o Marcos Aurélio, aí eu sonhava em ter uma família, eu queria ser uma esposa com um marido, que ele fosse embora trabalhar, que eu ficasse em casa cuidando dos meninos. Esse era meu sonho. Olha só, de cientista virou mãe, Sim. senhora da família. E aí, com a vinda do Miguel, com tudo que aconteceu, com todas as situações, né, financeira, do trabalho, tive que abdicar. Me vi na situação de poder ficar com o meu filho. Porque o Marcos e a Mariana foi eu e o berçário. E a minha mãe. Então, assim, o Miguel não, fui eu. Tempo todo ali dedicado. Então, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ele estava o tempo inteiro comigo. Então, eu pude maternar. E eu falo que Deus, ele foi providencial para que isso fosse com o Miguel. Principalmente por entender a necessidade que Miguel precisava. Com 4 meses, a gente descobriu que o Miguel tinha PLV. Então, ele chorava à noite, ele tinha muita dor abdominal. Ele dormia 3 horas sequencial. Não era mais que isso. Então, eu e o Vinícius tínhamos que nos alternar para poder cuidar do Miguel. Com 7 meses, estava amamentando ele.
e ele começou a ter alguns tremores no corpo. E só eu sentia, ninguém via, mas como eu tava amamentando, parecia, sabe quando o bebê tá com frio? Quando você Aham. treme de frio? Aham. E aí, na época, ele fazia fisioterapia na PAI, e aí eu conversando com a Denise virou pra mim e falou assim: Laís, precisa de investigar, vamos conversar com o pediatra dele, com a doutora Cíntia, porque tudo que eu faço é tudo pelo sistema de saúde. Eu falo que só quem mora em Araguari que reclama do sistema de saúde de Araguari. Porque quem vem de fora não entende o quanto nós temos assistência aqui, Sim. entendeu? Então, o Miguel foi para atendimento especializado na PAI por conta do frênulo, Uhum. bebezinho. E aí disso gerou a fisioterapia, que me auxiliou no diagnóstico da epilepsia do Miguel. Uhum. Então, com 7 meses, Miguel foi diagnosticado com epilepsia infantil. E aí ele foi encaminhado para a doutora Zelma, que é uma pediatra, não que a doutora Cíntia não seja, mas a doutora Zelma, ela é especialista em crianças especiais, né? Em crianças que precisam de apoio. E eu lembro que quando a gente ia para consulta com o Miguel, ela falava assim, Laís, o Miguel ele tem alguma coisa. A gente não tem diagnóstico nenhum para ele, mas isso é uma característica de uma doença rara, né? Mas ele transcreve muito bem, você auxilia muito bem e vai dar tudo certo. E foi indo com a medicação da epilepsia e eu sou muito observadora. Então o Miguel já começou a dar alguns sinais de estereotipias pequenininho, bebezinho. Você chamava ele e ele não atendia. É... Ouvi muita gente, de verdade. Eu tava procurando doença pro meu filho. Eu nunca precisei de um diagnóstico para ele. O que eu precisava era de orientação que eu pudesse trazer a melhor qualidade de vida para ele. Era só isso que eu queria. Então, no meio desse processo, eu ouvi muita gente, muita, mas muita, muita gente, infelizmente, no meio desse processo. É, que eu estava procurando doença nele, que ele que ele não tinha nada, que era loucura minha. E eu falava, eu preciso dessas assistências. E eu tapei os ouvidos, porque se eu tivesse ouvido todo mundo que veio falar um monte de coisa pra mim, hoje meu filho estaria com uma série de problemas, Jéssica. Uma série de problemas. Mãe que sabe, né? Porque através disso eu fui atrás de terapia, eu fui atrás de fonoaudióloga, eu fui atrás de fisioterapeuta, eu fui atrás de tudo pelo sistema de saúde público, tá? Eu não tenho plano de saúde, não, porque até hoje a gente ainda não tem E é bem dinheiro, assistido. entendeu? Muito bem assistido. Hoje ele faz terapia, hoje ele tem assistência da AE, ele vai procriar, ele vai na. Então, assim, é, eu vou falar para você que até dentro da minha própria casa, com meu marido, com os meus filhos, a gente teve ali que se. Como, como que eu posso dizer a palavra? A gente teve que mudar a cultura da minha família. Porque era muito visto que, isso é bobagem. Quem é típico não entende quem é atípico. E só a mãe que entende. Uhum. E é só a mãe que consegue quebrar as barreiras de quem convive, que são típicas, para entender o que é um atípico. Isso aí não. Os pais que me perdoem, claro que existem exceções inúmeras, mas são as mães, é a sensibilidade da mãe. Então, eu tive que começar a quebrar a barreira dentro da minha casa, com os próprios meninos, né, com o Marcos, com a Mariana, que sempre foram muito compreensivos. Mas isso é normal, é do ser humano, de não entender a dificuldade do outro, falar, isso é besteira.
O quê? Não tem nada a ver. O menino é surdo, esse menino me ouve, eu não sei o que, sabe assim? Ah, ele é burro. Ah, ele não aprende. Ah, não sei o quê. Então a gente ouve muita coisa. Hum. E quando você consegue quebrar essa barreira, o caminho vai fluindo. É, e eu fiquei sem dormir praticamente até 2 anos, 7 meses. Uma mulher que ia pra feira, que acordava de madrugada, 5 horas, 6 horas da manhã, que ficava no sol quente, desmontava a barraca com o menino, amamentando, que chegava em casa, que tinha que fazer tudo. Claro que eu sempre tive apoio dos meninos, meu esposo também, mas tinha que estar ali dando conta da casa, que tinha que estar dando conta do processo nosso, do nosso desenvolvimento, e não dormia. Então, até 3. Eu falo que até 3 anos, né? Porque os últimos 3 meses dos 2 anos ali, eles foram de sono que eu não acreditava que eu tava dormindo. Eu acordava no meio da noite e eu falava assim, o Miguel. Ai, mãe. Então eu enfrentei muitas crises do Miguel no colo, chorando, gritando, e você não sabe o que fazer, você não. Ao mesmo tempo que ele queria o abraço, ele não queria, ao mesmo tempo que ele queria o colo, ele não queria, ao mesmo tempo que ele queria. eh, Vem uma sensação de que você não dá conta, vem uma sensação de que você é inválida, porque a gente se culpa, que a gente fala, ai, será que se eu tivesse feito isso, ele não seria assim? Aham. Que a gente se culpa. Será que se eu não tivesse trabalhado tanto? Será que se eu não tivesse feito tanto? Será que se eu não tivesse comido, deixado de comer isso? Porque aí a gente começa, né? Onde Vai foi lá que no eu Dr. errei? Google. Ah, porque qual é a causa disso? Ah, por causa disso. E aí a gente começa a se culpar, começa a se cobrar. Mas dentro desse processo, eu nunca desisti de entregar a melhor experiência de vida para o Miguel. E com todas as assistências que a gente fez, com tudo que a gente acompanha em casa, na escola, nas terapias, Miguel, as pessoas olham para ele e falam assim, mas ele é autista. Eu falo, sim, ele é Hum. autista, tem TDAH, e tá em avaliações de superdotação, e é sobre isso. Se a gente tivesse fechado os ouvidos, né, ou aberto os ouvidos para as falações, fechado os olhos para o que estava acontecendo, talvez hoje você não iria conseguir nem conversar com o Miguel. Então a gente enfrentou muita barreira. Eu sei que dentro vamos falar assim, dentro das crianças atípicas existem inúmeras. Eu conheço mães que nunca ouviram o filho chama ela de mãe. Eu Uhum. ouço meu filho todos os dias de manhã falar que eu sou a mãezinha querida dele, que ele me ama. E olhar para ele e ver que a gente conseguiu enfrentar tudo, que a gente vai enfrentar muita coisa junto, tá? Não é brincadeira, não. Vai enfrentar muita coisa junto, eu sei disso, mas é preparar ele para que quando eu não estiver, Pro mundo, né? ele consiga enfrentar todas as barreiras dele. Esse eu acho que é a maior dificuldade de uma mãe atípica. E a maior preocupação também, não é? É o julgamento, o bullying. Como vai ser tratado, né? Como É, as pessoas. Porque hoje em dia ainda tem muito preconceito, né? muito, 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 assim. E vou dizer para você, tem famílias que vivem e não entendem o processo e são preconceituosas diante da situação. Graças a Deus, Deus sempre está junto comigo, né? Dos nossos pedidos, das nossas orações, das nossas conexões. E todas as pessoas que estão mais próximas do Miguel, a gente conseguiu
mostrar que não é que ele precisa de ser tratado diferente. Uhum. Por exemplo, minha mãe falava assim, porque a vizinha tem um menino dela, ele é meio doidinho. Eu falei, mãe, a gente não fala meio doidinho Uhum. mais. É uma cultura. Aí ela, minha filha, então como que a gente fala? Aí eu falo, não, então ele é especial, ou ele tem uma neurodivergência. A gente, na verdade, nem usa a palavra especial, porque não é sobre ser especial. Na verdade, é sobre ser neurodivergência e tá tudo bem. Sim. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado. Porque você concorda comigo se eu tivesse falado pra minha mãe, mas mãe, você não pode falar assim, o quê? Que a gente não sei o quê. Se eu fosse afrontar, porque muita gente acha que conquista as coisas no afronto. Talvez a gente não teria a receptividade, a conexão de toda a família para com o Miguel. Né? Eu tive uma dificuldade com o Miguel na escola tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. E o apoio da escola foi fundamental. Na educação, ele foi para o CMEI, o Heloísa, a Sim. diretora de Nair, e ele caiu na sala da professora Ana Paula. Ana Paula foi fantástica, muito acolhedora. Na época não tinha diagnóstico para o Miguel, então não tinha como ter cuidadora, não tinha como ter nada. Uhum. E a gente naquela coisa, e aí não tinha um diagnóstico fechado, ele muito pequeno. E a Ana Paula sempre me ajudava, junto com a psicóloga, com a Ana Luísa, com a fono, com tudo, para que a gente pudesse ter uma, uma associação, porque o Miguel não queria ir para a escola, o Miguel queria ficar em casa, o Miguel não queria fazer atividade, ele não queria aprender. eh, E o Miguel é muito afetivo. Ele gosta de carinho, ele gosta de cola, ele gosta de Uhum. cuidado. Então, ele queria ficar no colo. Então, a Ana Paula foi fundamental. Quando passou o ciclo e foi para outra professora, já teve uma ruptura gigante. Porque aí ele já virou, vamos falar assim, ele saiu de bebê e já Aham. começa a caminhar o processo dele. Aham. E para uma criança típica já é difícil. Imagina para uma atípica. E aí o acolhimento da professora Poliana já foi um acolhimento já mais maduro. Então ele já não era mais tão aconchegante. Então ela começou a trabalhar com ele a parte que ele precisava de entender o sentimento dele, de entender que se ele estava nervoso, ele precisava de começar a acalmar. E aí com isso, ele rejeitou ela, porque ele falava assim: ela não gosta de mim. A tia Poliana não gosta de mim. A tia Poliana não me pega no colo. Hum. Então, foi ele mesmo que se sentiu fora dentro do que ela estava coisando. E aí, diante disso, eu conversei com a psicóloga, falei para ela, falei, eu preciso novamente de uma nova consulta com o neurologista. Ele faz acompanhamento com o Dr. Nels pelo SUS, né, pelo sistema de saúde. Mas a APAE acaba fazendo alguns atendimentos com o Dr. Marcelo. Eu falei, eu preciso conversar com o Dr. Marcelo para mim ter uma segunda opinião. E aí consegue essa consulta para mim. Aí fomos para consulta com o Dr. Marcelo, conversei com ele, expliquei o que estava acontecendo. Ele falou: olha, Laís, ao olhar para o Miguel, hoje a gente já consegue fechar o diagnóstico dele. É, desde a primeira consulta, porque ele assiste tanto com o Dr. Nelson quanto com o Dr. Marcelo. Ele, desde a primeira consulta, eu sempre te disse que o autismo nele era visível, mas ele não poderia ser laudável. Por quê? A, a gente gerava muito estímulo para ele. Por exemplo, ele Uhum. não falava. Então a gente ficava ali para ele falar, para ele falar. Então, de repente, Miguel falou. Aí ele saiu da curva. O Miguel não se conectava com as pessoas e eu comecei a fazer, vamos com a mamãe, e aí ir pra feira, e Uhum. não sei o quê, e vamos com isso, vamos falar. Pegava o celular, filmava ele.
dava um microfone. O presente do Miguel foi teclado, foi microfone para ele aprender. E aí, de repente, o Miguel começava a cantar música, o Miguel começava a fazer as coisas, aí ele saía fora da curva. Então, a gente sempre gerava estímulos que isso auxiliava ele, mas de certa forma, no laudo dele, isso atrapalhou. Então, eu tive dificuldade para chegar no laudo dele, porque encontravam as dificuldades e a gente vinha com as terapias, com os auxílios nossos, e ele desenvolvia, e aí aquilo não era um crivo para laudo. Então, eu tive essa dificuldade. Porque normalmente as pessoas recebem uma informação e aí a gente vai muito em terapia, tá? E Sim. isso é compartilhamento do que eu vivo, do que eu vivi, do que eu vi. Ah, não, pode deixar ele, faz isso aí porque ele é autista. Ah, pode deixar, né? Ele grita, ele esperneia desse jeito porque ele é isso. Usa-se uma justificativa para não ter acolhimento. Eu sei das crises, eu entendo dos processos, eu entendo de tudo. Mas a gente precisa de entender o que é fazer acolhimento. E muita gente se nega a fazer acolhimento porque já tem um diagnóstico. E, não, tá tudo certo, é assim. Ah, não vai falar. Ah, vou perder meu tempo para ficar. Nossa, que cansativo, vou perder meu tempo para ficar aqui ensinando esse menino falar, não vai falar. Eu ficava era horas, 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 de manhã, de tarde, de noite com o Miguel. Eu colava as letras na parede, assim, ó. E ficava. Quando ele abria a boca, eu falava. Entendeu? Vão ter crianças que realmente não vão falar, que é da neurodivergência específica. Mas se não tiver uma força de vontade para que o negócio seja diferente, aí foi aonde o Marcelo falou. Então, hoje nós vamos fechar o diagnóstico do Miguel para que você possa ter o auxílio dele nas escolas. Porque ele não queria ir para a escola, ele não queria aprender. Se você lê o relatório escolar do Miguel, eu li aquele relatório e eu falava, mas não é o Miguel, aqui em casa ele faz tudo, aqui em casa ele fala tudo, aqui em casa ele escreve o nome dele, ele desenha, ele pinta, ele faz tudo. Por que que na escola ele não faz? Eu não aceitava receber aquele relatório, eu sei que era a realidade que vivia lá, mas eu, como mãe, não aceitava aquele relatório para a vida dele. Vou falar assim. Eu falei, eu preciso desse auxílio, eu preciso de que feche esse diagnóstico para que a gente entenda e corra atrás do que a gente puder fazer para ele. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade financeira ainda para proporcionar uma educação na melhor escola. Queria eu poder ir lá e falar assim, ó, tá aqui a mensalidade, porque eu acho que é muito justo pagar a mensalidade de uma escola particular. Mas eu não falei, se o sistema me é disponível, por que que eu não posso usar? Então a gente foi na Secretaria de Educação, então veio a cuidadora, a Fátima é outro anjo que veio para nossa vida, nos ajudou muito com o desenvolvimento. Hoje o Miguel acorda sozinho para ir para a escola. Miguel pega o uniforme dele, ele meio sonolento, veste, levanta. Tchau, mamãezinha, tô indo para a escola. Ele chega e fala, eu falo, e aí, o que que você aprendeu de novo? Mãezinha, eu tô ensinando a tia Fátima. Tia Fátima não sabe os números, você acredita? Por quê? Ele é super inteligente, ele sabe as coisas, ele sabe coisa que até eu acho que. E a Fátima veio com uma outra abertura, com uma outra colocação. Ele se sente válido dentro da nível de inteligência. Ele ficava nervoso porque a Poliana precisava de ensinar os meninos. E aí alguns têm algumas dificuldades de aprendizado. E aí ele falava assim para mim: ela fica todo dia ensinando as letras do alfabeto. Ela não ensina outra coisa. Tava Eu tô cansada cansado. de aprender esses números. E aí, nesse momento, eu falei: a gente precisa. E aí, com a vinda da Fátima para atendimento com ele, foi fantástico. Então, assim, hoje eu tô vivendo o meu. Eu tô degustando maternar. Então, hoje eu durmo bem, hoje eu como bem, hoje eu, como se diz, consigo
olhar para o Miguel e ver que ele lá, quando abrir a porta, que ele sair lá para fora e que ele vai ficar bem, sabe assim? Hoje eu tenho uma outra visão, mas Mais confiança. é, mas ainda existe lá no fundinho da gente os medos e os receios. Não por Toda ele, mãe tem. não por ele, porque eu acredito tudo na capacidade que ele tem. Inclusive, eu acho que ele tem muito mais capacidade que muita gente ignorante por aí, Uhum. preconceituosa tem. Mas existe o medo do ser humano que está lá fora, de como ele vai ser acolhido. Mas é isso. Então, se eu pudesse, eu teria sido mãe de um time de futebol. Eu tenho 4 anjinhos. 4 anjinhos, que Deus tá cuidando deles. É. E os 3 estão comigo aqui na Terra. Então, se eu pudesse, eu tinha tido um time de futebol. Eu só não tive porque eu não tive dinheiro. Acho que Deus foi por isso que Deus não me deu dinheiro, porque eu ia ter tanto. Ai, Laís, Mas é que... isso. Eu amo a maternidade, eu amo meus filhos, eu Hum, amo. Eu acho que esse é a maior dádiva de ser mulher, é é. poder ser mãe. Eu Me acho falam que que é ser isso. mulher é ter 1000 coisas pra fazer e a gente dá conta de tudo, né? Equilibrar a balança ali de todos os lados. É, Porque não é fácil. não. Eu amei te receber. Eu quero que você volte muitas vezes. Se deixar a gente sentado aqui, a gente vai conversar até amanhã, eu tenho certeza. A produção vai embora e nós vamos ficar aqui. Mas obrigada, parabéns pela sua história, por tudo que você construiu, por tudo que você vem construindo, pelas crianças. Olha que mesa linda, quantos produtos lindos, quanta, assim, a sua história é muito inspiradora. Obrigada por ter aceitado meu convite. Volte quantas vezes você quiser, a casa é sua, viu? Eu quem agradeço a oportunidade de poder adoçar a sua vida e a vida de todos que vão assistir o Encontro Marcado. Deixa suas redes sociais, manda um alô pra galera aí, para que as pessoas te sigam, onde encontra os produtos, seus endereços, que a nossa produção vai colocar aqui na tela em algum lugar. Quero dizer para você que você tem um cantinho especial no meu coração, nos nossos Obrigada. corações. Eu ainda quero te ver dentro da minha roupa rosa, Eu vou. Pode ter certeza que eu vou. lá junto com as abelhinhas. Você, o Diogo, Elaine fala que não pode me dar muita ideia, porque eu tenho ideias mirabolantes. Aí eu vou ficar aqui pegando o pé. Ó, eu quero ir lá na Laís, leva lá. Vamos. E quero aproveitar para agradecer a Deus, ao universo e a todas as oportunidades que foram dadas. E estar aqui hoje foi incrível, de verdade mesmo. Eu Obrigada. me senti conectada com você e agora você está dentro do meu coração. Se eu já Recíproca é tinha verdadeira. uma admiração muito grande por você, agora eu já te considero minha amiga. Somos. Viu? Nós somos meio parentes, você sabe, Eu né? sei. Eu sou prima, assim, meio longe do Ah, Vinícius, mas ah. sou. O dia que eu lembro que eu fui lá na Fene Café, falei, eu quero comer uma coisinha ali. Aquele rapaz ali é meu primo, vou chegar ali e falar logo que a gente é primo e deixa eu comer tudo que eu quiser, grávida. Ela fala assim, pelo amor de Deus, você vai passar mal aqui nessa feira, que você quer comer de tudo. E acho que foi assim que eu te abordei, não foi? Oi, eu sou prima do Vinícius, eu tô grávida e eu quero comer. Mas que Mas bom, é isso, é bom demais. foi Ter ótimo. esses momentos, É. né? E assim, a todos que estão assistindo, né? Sejam bem-vindos para o nosso reinado. Sintam-se em casa. Nós estamos aqui para adoçar sua vida. Para quem quiser conhecer um pouco mais da história do Apiário VS, a gente tem o Instagram, que é o apiário.vs. Se você for da apicultura, né, do nosso grupo e quiser nos conectar mais com a parte técnica, a gente tem o YouTube, que é o Reinado do Mel, onde lá você vai poder receber algumas dicas e informações. No Instagram do Reinado do Mel é o da nossa loja, onde você vai encontrar todas essas delícias, algumas dicas de culinárias,
onde a gente mostra que mel é alimento e não remédio. E para você que mora em Araguari, faça uma visita na nossa loja. Nós estamos na Rua Catalão, no número 448, aqui no bairro Rosário. E para você que é de fora, que tiver interesse em querer comprar os nossos produtos, pode me chamar no WhatsApp, é o 34 9 8857 4984, que a gente está enviando para todo o Brasil. Então, eu espero que você se sinta uma princesa ou um príncipe dentro do nosso reinado e que a gente possa adoçar sua vida. Muito obrigada, Eu quem agradeço, Laís. Jéssica. Eu fico por aqui mostrando aí para vocês, como a Laís, que a vida nos dá muitas lições, nós temos muitas fases, mas que nós temos que levantar a cabeça e correr atrás do que nós desejamos, né? E o que nós queremos para nossa vida, de fato. Então, fica aqui o meu beijo, o meu abraço para vocês. Muito obrigada por ter nos acompanhado, por ter acompanhado essa história linda da Laís aqui comigo. Siga as nossas redes sociais e eu volto já, tá? Daqui uns dias, mais um episódio aí para vocês. Um beijo e até a próxima. Bora adoçar agora, né? É.